pregado aqui uma série que já está chegando ao final, né? Estamos aqui, já passamos do meio, pregaremos mais 3 vezes aqui hoje, mais 2 vezes sobre Filipenses. A nossa série chama-se Saia da Prisão. Se você é nosso visitante e chegou hoje pela primeira vez aqui e não entende esse título, nós demos esse título porque é uma série baseada na carta de Paulo aos Filipenses. Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso, literalmente preso por pregar o Evangelho. Mas o fato de estar preso não tirou a alegria, a satisfação em servir a Jesus de Paulo, e então ele nos dá muitas instruções de sabermos viver mesmo em meio a momentos difíceis, como o caso da prisão. E aí nós demos esse título porque nós não estamos numa prisão, não é literalmente falando, mas muitas vezes as coisas desse mundo, a ansiedade, as circunstâncias, as angústias, fazem com que nós nos tornemos também, de certa forma, saiamos da prisão, e esse é o nosso tema, por onde nós temos caminhado, de acordo com a palavra de Deus. Então hoje, a mensagem dessa noite chama-se Com os Olhos no Alvo, e a base é Filipenses capítulo 3, versículos de 12 a 21. Mas antes eu gostaria de orar com você agora, para que Deus nos abençoasse, que o Senhor nos direcionasse nessa mensagem, nesse tempo que nós vamos falar com Ele, vamos falar a palavra dEle nessa celebração. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos, obrigado por tudo que a gente já experimentou do Senhor aqui, no culto da manhã, agora também nessa celebração à noite, que o Senhor continue a falar ao nosso coração, que a gente possa ser edificado pelo poder da sua palavra e transformados por ela, Deus, como acabamos de cantar, que o Senhor venha remodelar a nossa vida, o Senhor venha mudar as nossas bases, transformar-nos, a fim de vivermos debaixo da sua vontade. Nós honramos o teu nome, Pai, e te glorificamos, em nome de Jesus. Amém? Todas as pessoas desejam vencer de alguma forma, não é? Você não quer vencer? Todo mundo quer vencer. Então, eu não imagino que tem alguém que fala assim, não, o meu sonho é ser um perdedor, né? Não existe, ninguém quer isso na vida. Todo mundo tem uma luta, não é? Todo mundo tem um alvo que deseja atingir. Isso é da nossa vida, isso é de nós. A pergunta que eu coloquei aqui ao início para a gente pensar é o seguinte: por que que muitas pessoas que querem vencer não conseguem chegar lá? Já pensou nisso? Eu acho que é porque a maioria das pessoas não se programa para vencer. Eu estava ouvindo uma mensagem esses dias, e na mensagem ele falava sobre sonhos, não é? Quais são os sonhos que você tem? Todo mundo tem sonhos na vida, né? Tem até uma musiquinha, né? Um sonho sim, eu tenho sim, um sonho sim. Não, mas isso não tem nada a ver com o que nós estamos pregando aqui, né? Isso aqui é Enrolados, né? Rapunzel, né? Né? Nada a ver. Mas enfim, todas as pessoas têm algum sonho na sua vida, não é? E eu estava ouvindo uma mensagem falando sobre isso, e ele diz assim: o que adianta você sonhar se você não programa para atingir o seu sonho? Não é? Então, por exemplo, você fala assim, eu quero um dia ser um profissional de uma determinada área. Então, ok, é bom sonhar isso, mas a pergunta é, o que você está fazendo para atingir o seu sonho? Ou, por exemplo, assim, eu tenho um sonho de visitar, conhecer um outro país no mundo. Ok, é um sonho bem legal, e não é um sonho fácil de ser conquistado. A pergunta é, o que você está fazendo para você alcançar esse sonho? Então, esse é o desafio que é proposto a nós aqui também, quando nós pensamos sobre vencer. Então, todo mundo quer vencer. A pergunta é, o que você está fazendo? Como você está se programando para ser um vencedor? Gente, não tem mágica quando o assunto é vitória, não é? Sempre tem que ter luta, sempre tem que ter dedicação, sempre tem que ter esforço. Mas antes de tudo, eu acho que tem 3 coisas que a gente precisa ter, que são muito importantes para que a gente possa alcançar isso. E essas coisas são preparo, disciplina e foco. Pensa uma coisa comigo, olha, vamos pensar no exemplo como Paulo, né? Paulo, ele traz o seu ensinamento aqui, comparando com a vida de um corredor, de um atleta. Então, vamos pensar assim também. Veja que um corredor, ele não se torna campeão, porque um dia ele levantou da sua cama e disse assim, hoje eu vou vencer uma maratona. Não é verdade? Então, todo mundo sabe que ele nunca vai vencer dessa forma. Imagina, ele levanta de manhã, calça o seu tênis e vai para a pista correr e diz, não, hoje eu vou ser o campeão. Não vai ser o campeão, não é? Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa se preparar, precisa treinar, ele precisa se alimentar corretamente, ele precisa procurar profissionais, médicos, profissionais de educação física, eu não sei, os profissionais que vão ajudá-lo, que vão direcioná-lo a que ele possa ser, de fato, um vencedor.
Então, para ele fazer isso, ele precisa estar o quê? Focado. Não existe nenhum atleta que é disperso que consegue chegar a algum lugar. E para manter o foco, esse atleta precisa ter o quê? Disciplina. Não é verdade? Para você ter foco, você tem que ter disciplina. É desse jeito que se faz um campeão. Agora, nessa parte da carta aqui aos Filipenses, Paulo, ele continua dando para a gente aqui algumas orientações que são baseadas nas suas experiências pessoais com Deus, e ele está observando as coisas desse mundo do ponto de vista do céu. Paulo está olhando as coisas da terra do ponto de vista espiritual. Então, dessa forma, Paulo não se prende naquilo que ficou para trás, nem com as coisas que estão ao seu redor, mas ele olha para frente com aquela convicção de que Deus está conduzindo a sua história. Esse é o olhar de Paulo, essa é a maneira como ele faz. Você deve se lembrar, você que esteve aqui no domingo passado, seja no culto da manhã ou da noite, que nós falamos sobre os planos que Deus tem para a nossa vida, e que esses planos são muito maiores do que qualquer coisa que nós possamos adquirir nesse mundo. E por isso, para que o nosso novo ano, e a gente falou sobre isso domingo passado, que foi o nosso primeiro culto do ano, para que o nosso 2026 seja um ano abençoado, a gente precisa priorizar Deus e a sua vontade. Então, se você quer um ano abençoado, se você tem planos, sonhos, projetos, você precisa priorizar Deus. Esse é o nosso problema. Muitos de nós já iniciamos o ano, ou terminamos no finalzinho do ano passado, fazendo um monte de votos e projetos para 2026. Não, esse ano aqui eu vou comprar meu carro novo. Esse ano aqui eu vou comprar minha casa nova. Não, esse ano aqui eu vou guardar dinheiro. Não, esse ano aqui eu vou fazer aquela viagem. Esse ano eu vou casar. Né? Ou seja, nenhum desses planos são ruins, são todos ótimos. O problema é que nós, muitas vezes, nesse ano, nós nos esquecemos de dizer assim: nesse ano eu vou priorizar a minha relação com Deus. Poucas vezes nós pensamos isso, poucas vezes nós dizemos isso. Então, você deve se lembrar, e eu falei isso domingo passado, que o amor a Deus reorganiza as nossas prioridades. Então, o nosso relacionamento com Deus e com o próximo devem ser a nossa maior prioridade. Afinal, não é isso que nós fazemos como igreja, não é o nosso lema? Amar a Deus e servir as pessoas? Então, é isso que nós devemos fazer. Agora, nessa parte da carta, Paulo ele mostra como é a dinâmica dessa vida de relacionamento com Deus, e ele, para nos ensinar isso, e para ensinar os crentes filipenses, ele faz isso exemplificando ou comparando com o estilo de vida de um atleta. Eu tenho a impressão, e eu falava hoje pela manhã aqui, que eu acho que Paulo ele gostava de corridas, porque em algumas das suas escritas, ele comparou a vida cristã às corridas que aconteciam na sua época, Então, até brinquei, assim, nos meus pensamentos malucos que eu sempre tenho, Paulo terminando lá um culto da manhã, ou um culto da noite, sei lá, o culto que ele tinha lá, À noite não, porque eles não faziam, o culto da manhã. Aí ele saía lá e ia em direção ao pessoal, os amigos dele, viu, pessoal, quem que ganhou a corrida hoje, Como que foi hoje, Eu estava torcendo para o Rápidos. Esse nome eu inventei agora, Rápidos é o nome de um romano, que ele torcia para... Estava torcendo pelo Rápidos, para que ele pudesse, então, vencer, Eu queria muito, eu achei ele um cara muito bom. Você consegue imaginar Paulo assim? Eu acho que Paulo gostava muito de corrida, Até porque isso fazia parte da cultura, os Jogos Olímpicos. Então, isso mostrava a força, o empenho dos atletas. Isso também enaltecia as nações. Mas não há dúvida de que Paulo gostava disso, porque ele faz muita menção, ele usa isso muito como um dos seus exemplos. Então, é como se cada cristão estivesse numa pista de corrida, cada um numa raia específica, com um único objetivo: vencer. Então, Paulo vai nos encaminhar nessa direção do seu ensino para que a gente possa compreender. Então, de forma comparativa, a vida cristã é como uma prova. A vida cristã é como uma corrida onde todos desejamos ser vitoriosos, cumprindo o propósito para o qual fomos chamados. Para quê? A fim de conquistarmos o prêmio celestial. Então, esse é o nosso objetivo, esse é o nosso trabalho aqui. E aí, para que a gente possa vencer nessa corrida, existem alguns elementos apontados por Paulo, e é sobre eles que eu quero focar agora e conversar com você sobre isso, e mostrando aqui o que é que Paulo nos ensina e que tipo de pessoas e igrejas nós somos. Sempre lembrando que a carta aos Filipenses é uma carta escrita aos Filipenses, mas é uma carta escrita para a Igreja Batista Central em São José dos Pinhais também.
Ela é uma carta que é contemporânea. O seu ensinamento serve para a vida da nossa igreja e serve para a vida de cada um de nós nos dias de hoje. A palavra de Deus é viva e eficaz. Amém? A primeira coisa que Paulo vai nos mostrar no seu estilo de vida, ou de como se faz um campeão, é o inconformismo. Ele diz no versículo 12: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Olha que coisa interessante. Paulo era um homem inconformado. Ele nunca se deu por satisfeito com as suas realizações espirituais. Veja bem, Paulo estava satisfeito em Jesus, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que ele sempre queria servir mais, se dedicar mais, se aproximar mais de Deus. Paulo era incansável no seu desejo de se relacionar mais com Deus, de fazer mais a vontade de Deus. Eu falava aqui pela manhã sobre como o Warren Wiersbe, né, um teólogo batista americano, ele escreveu sobre isso, e ele fala que ele acredita que é como se fosse uma espécie de uma insatisfação santa que Paulo tinha. O Bill Hybels, nos últimos anos, escreveu um livro chamado Descontentamento Santo, que também é mais ou menos a mesma coisa. Havia uma espécie de um descontentamento santo no coração de Paulo. No texto, Paulo fala sobre perfeição. Olha que interessante. É assim, olha, eu estou inconformado, eu quero a perfeição. Qual é o seu alvo? O meu alvo é a perfeição. Mas Paulo sabe que ele ainda não alcançou a perfeição, mas olha que interessante. A sua maturidade espiritual faz com que ele entenda que é exatamente reconhecendo a sua imperfeição que ele está em direção à perfeição. Parece uma coisa meio estranha, né? Mas olha, a gente pode entender isso da seguinte maneira. Quando você reconhece que é imperfeito, isso faz parte de nos humilharmos diante do poder do nosso Deus, da majestade do nosso Deus, o Deus perfeito, a quem nós queremos imitar, para que venhamos a ser perfeitos, não é? Então, é esse o raciocínio do apóstolo Paulo. Nós entendemos que essa maturidade espiritual vai nos levar a isso. Agora, o cristão maduro, ele faz uma autoavaliação honesta e se esforça para sempre melhorar. É assim que é. Se você quiser ver um cristão maduro, ele é esse tipo de pessoa. Ele nunca está contente com o que ele já aprendeu, como ele serve, o que ele faz. Ele quer mais, ele quer se aprofundar mais, ele quer buscar mais de Deus. Esse é o caminho. Como eu disse na mensagem anterior, nós devemos cuidar para não nos enganarmos conosco mesmos. Lembra-se disso? Que a gente não tenha um conceito muito elevado de nós mesmos, não é? É como se Paulo, isso é um texto bíblico, é como se Paulo falasse mais ou menos para a gente assim, olha, não fica se achando, não é? Não faça isso, isso pode ser a sua destruição, não é? Ou como alguns brincam aí, seja menos, não é? Então, afinal, você deve se lembrar, eu disse isso domingo, a pessoa mais perigosa que você enfrenta nessa vida é você mesmo. Então, a gente precisa ter a consciência disso. E eu coloquei uma frase aí para você guardar. Porque muitos não crescem e não avançam espiritualmente. Por quê? Porque estão conformados com uma vida cristã, água com açúcar. Essa é a verdade. Então, por que tem tantos que avançam e tantos que não saem do raso? É porque estão conformados com o tipo de vida que eles vivem. Paulo, ele não era um conformado. Então, uma insatisfação divina é essencial para o nosso progresso espiritual. Amém? Amém mesmo? Amém. Olha lá, hein? Senão eu vou pedir para os assembleianos ajudar de novo, hein? Vai ficar feio para nós, né? Muito bem. A segunda coisa que eu queria falar para você é sobre foco. Paulo, ele também vai nos ensinar que nós devemos ter foco. Olha o versículo 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Então, você precisa dar atenção a essas palavras de Paulo. Uma coisa faço. Então, pode perceber que em cada um dos textos que eu estou colocando aí, eu estou grifando uma parte que é a mais importante para a gente pensar. Essas palavras de Paulo aqui, elas significam que Deus não está interessado no ativismo cristão, não é? Deus está realmente interessado que eu e você nos relacionemos com Ele. Então, você sabe que uma das propostas aqui da nossa igreja é a de ser uma igreja simples. Essa é a nossa ideia, né? Menos programas, menos atividades resultam em menos cansaço e mais foco.
É claro que a gente ainda tem muita coisa a aprender sobre isso, mas eu acho que a gente está no caminho, não é? Então eu brincava aqui de manhã, sempre que a gente tem um encontro com os novos que estão chegando aqui na nossa igreja, o chamado Café Bem-vindos, né? E aí eu sempre falo sobre isso para as pessoas, e eu digo assim, olha, você que está se tornando membro aqui da Central, saiba que essa igreja não é uma igreja que tem muitas programações. A gente até foi tão abusado que fechamos os 2 últimos domingos aí, né? O domingo, dia 28 de dezembro, e o dia 4 de janeiro. Fechamos a igreja e demos um descanso especialmente para todos os líderes da nossa igreja. Eu até lutei para não ficar mandando muita mensagem para vocês. Eu caí um pouco na tentação de mandar e mandei alguma coisinha, mas foi pouquinho, né, André? Foi só um tiquinho, né? Então, mas dei um tempo ali para todo mundo descansar, não é? Então, por que a gente faz isso? Porque a nossa proposta é que sejamos simples, não é ser a igreja do cansaço, não é? Eu brincava aqui, porque às vezes eu falo isso no encontro com os novos que estão chegando na nossa igreja. Já viram aquelas igrejas que tem aquele monte de culto na semana? Então, por exemplo, tem a segunda da libertação, não é? A terça do avivamento, não é? A quarta da família, a quinta das primícias, eu estou inventando aqui, estou bom nisso, né? A quinta das primícias, né? A sexta do desencapetamento total, né? Então, não tem umas igrejas com os nomes de culto assim? Não tem na Central isso, né? Então, se você procura isso, aqui você não vai encontrar, essa não é a igreja para você. Então, talvez você tenha um pouco de dúvida sobre o que eu estou falando, mas quando a gente olha para a Bíblia, para as páginas da Bíblia, a gente percebe que existem instruções a esse respeito. Eu peguei apenas 3 aqui para te mostrar, não está lá, mas eu vou só citar, tá? Olha, por exemplo, em Marcos 10, 21, quando Jesus conversa com um jovem rico, lembra dessa conversa? E esse jovem, ele se considerava um cara muito justo, porque ele praticava muitas obras, está vendo? Olha, muitas obras, ele fazia muita coisa. Então, como ele fazia muita coisa, então acho que Deus está gostando de tudo que eu estou fazendo. E aí Jesus diz para ele o quê? Jesus diz assim, olha, só uma coisa te falta. Isso não é interessante? Olha, por exemplo, lá, quando Jesus está conversando com Marta e Maria na casa delas, vai fazer ali uma visita para os seus amigos, Marta, Maria e Lázaro, né? E aí, naquele momento em que Jesus está ali, Marta toda atarefada, a gente acabou de cantar uma música sobre isso, né? Marta ali toda atarefada, cuidando da casa, preparando, e não tem nada de errado em fazer isso, receber bem as pessoas, mas Maria, sua irmã, estava sentada aos pés de Jesus, porque aquilo poderia ser depois, ela queria desfrutar da presença de Jesus. E aí Jesus diz assim para Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Aí Jesus diz, todavia, apenas uma é necessária. Está vendo só? Um outro momento interessante é do Salmo 27, 4. O salmista chega à conclusão de que desfrutar da presença de Deus é mais importante do que qualquer coisa que ele possa adquirir. Ele diz assim, uma coisa pedi ao Senhor e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a orientação no seu templo. Olha que coisa linda isso aqui. O salmista, ele está entendendo que a presença do Senhor e nada mais é o que ele precisava. É muito interessante porque aqui tem essa menção de templo, não é? E essa proposta do templo, estar no templo, para o judeu no Antigo Testamento, era estar no lugar da presença de Deus. Hoje nós entendemos que nós somos o templo do Espírito Santo. Deus está em nós. Portanto, esse texto nós poderíamos entender hoje assim, olha, estar na presença de Deus é o melhor que pode acontecer na minha vida. Eu só peço isso ao Senhor, que eu possa viver na casa do Senhor, que eu possa ter um relacionamento de intimidade com o Senhor. E aí eu coloquei uma frase aí para você pensar junto comigo, que diz assim, olha, muitos cristãos estão envolvidos demais com várias coisas, quando na verdade o segredo do progresso é concentrar-se em uma coisa, correr a carreira cristã. É isso que nós precisamos fazer, andar com o Senhor, intimidade com o Senhor, viver a vida cristã. Aliás, a vida do crente só é uma, é cristã, não é? Sinceramente, a gente fala vida cristã porque a gente está acostumado a falar, mas do meu ponto de vista é redundante, não é? Porque o cristão ele só tem uma vida, que é cristã, que é a vida com Cristo. Não é? Então eu estou falando mais do mesmo quando eu digo vida cristã. Qual é a minha vida? Minha vida é cristã. E assim deve ser a sua também. A nossa vida é cristã. Essa é a vida que vivemos. Os vencedores são aqueles que mantêm os olhos fixos no alvo, sem deixar que nada os distraia. Agora, veja bem, Deus ele tem dado um chamado para cada um de nós, e Ele quer nos usar da maneira como Ele quer.
Deus quer usar a minha vida e a sua vida de acordo com a vontade dEle. O problema, sabe qual é? É que muitas vezes nós dividimos a nossa atenção com as coisas que acabam se tornando a nossa prioridade e nos desviam do foco. Esse é o problema. Então, não tem problema todas aquelas coisas que eu falei, todas elas são importantes. Mas muitas vezes são essas coisas, exatamente essas coisas, que estão nos desviando do foco. O Senhor em primeiro lugar. Então, são como as sementes lançadas entre os espinhos, na parábola que foi contada por Jesus. Você se lembra dessa parábola, né? Ele fala, algumas sementes foram lançadas entre os espinhos, e aí não cresceram. Por quê? Porque os espinhos, vamos dizer assim, né? Confundiram as sementes, atrapalharam o processo das sementes. Então, o que a gente aprende aqui? Que não faltam atrativos para desviar a nossa atenção e nos tirar do propósito. O mundo está cheio de coisas por aí para nos desviar. Portanto, a palavra é, mantenha o foco naquilo que Deus tem para você. Olha lá, hein? Amém? Amém. Muito bem. Agora eu quero falar sobre uma outra coisa que Paulo diz aí, que é direção. Olha os versículos 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Então, eu não sei quem já leu ou quem já assistiu, acho que todo mundo, né? O clássico Alice no País das Maravilhas. E aí lá tem aquele gato, né? O gato Cheshire, né? Ele tem uma frase que ele fala para Alice. Alice, você se lembra? Ela cai naquele universo, né? Naquele mundo. E aí então, ali ela fica no começo toda perdida. Ela quer encontrar uma maneira de voltar, enfim. Tem toda aquela história. E aí ela se encontra com aquele gato. E o gato diz uma frase para ela. Ele diz para ela algo assim, olha. Para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. A gente devia pensar sobre isso quando o assunto é a nossa corrida cristã. Quem anda com Cristo não anda como um cego sem direção. Isso é muito importante. No mundo, muitas pessoas são controladas pelo passado, mas o cristão que participa da corrida da vida olha para o futuro. É muito fácil a gente imaginar o que acontece com os corredores se eles correrem olhando para o lado, olhando para trás, não é? É desastre na certa, não é? Então, o cristão deve olhar sempre para frente, é o que Paulo nos diz. Ele diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Está vendo só? Agora, esquecer aqui não é amnésia, não tem o sentido de deixar de lembrar. Na Bíblia, no ensino bíblico, esquecer significa não ser mais influenciado ou afetado por algo. Isso aqui é muito importante a gente compreender. É mais ou menos igual quando, lá no Antigo Testamento, no livro de Abacuque foi um profeta, escreveu um livro, as palavras que Deus dava para ele transmitia à nação de Israel, e Deus deu essa palavra para que ele transmitisse. Olha que interessante, isso está em Abacuque 10:17. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Gente, é Deus que está falando. Deus não vai se lembrar? Então, assim, Deus está esquecendo, é esquecido? Na verdade, não é nada disso, nós sabemos. Não está sugerindo que Deus teria aqui uma crise de memória, mas que Ele não mais acusaria aquelas pessoas dos seus pecados. Mas é muito mais do que isso. É que aquilo não afetaria mais a situação do povo e, mais ainda, nem influenciaria a atitude de Deus em relação a eles. Então, isso aqui é muito profundo. Essa ideia do esquecimento, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Isso aqui é muito profundo. Então, esquecer das coisas que ficaram para trás não tem nada a ver com a gente ter aí tipo de uma proeza mental, não é? De esquecer. Eu tenho um jeito aqui de esquecer, não é? Não tem nada a ver com isso. Não tem a ver com um tipo de exercício psicológico que você possa fazer, não tem a ver com isso. Não tem a ver, muito menos a ver com confissão positiva, não é? Para tentar apagar os erros do passado e tal. Mas eu coloquei uma frase aí que é importante você pensar. Significa que foi quebrado o poder do passado sobre o futuro. Esse é o sentido. Então, em outras palavras, não é possível mudar o passado, mas nós podemos mudar o significado, não é? Isso nós podemos fazer. A gente não muda o passado, mas nós podemos mudar o seu significado.
Então, olha o caso de Paulo, por exemplo. Paulo, ele tinha coisas no passado, ele tinha lutas no passado. Primeiro que ele já era um perseguidor de cristãos lá atrás, não é? Então, talvez olhar, quem sabe, tantos que ele já havia encarcerado, há tantos que ele tinha concordado com a tortura. Lembram-se de Estevão? Ele consentiu na morte de Estevão. É como se ele estivesse ali e dissesse o seguinte: é isso aí, é assim que tem que ser mesmo, com esses cristãos, não é? Então, você pode imaginar Paulo pensando o seguinte: quantos cristãos foram mortos porque eu participei de arrastá-los? Quantos cristãos eu persegui? E agora eles são os meus irmãos. Paulo poderia viver uma vida amarga por causa disso. Paulo tinha o seu espinho na carne, que nós sabemos. Era uma luta que ele tinha e nós não sabemos o que é. Mas ele sofre com isso. Mas ele não deixa que essas coisas difíceis do passado dominem a sua vida e isso seja aquilo que os guie. Mas essas coisas todas se tornaram inspirações para fazer com que ele pudesse correr mais rápido a corrida cristã. Então isso é muito importante para nós. Os acontecimentos de Paulo na sua vida não mudaram. O que mudou foi a sua maneira de encarar esses sofrimentos. Um outro exemplo bíblico muito importante para nós aqui sobre isso, que a gente poderia citar, é o caso, por exemplo, de José, aquele do Antigo Testamento, que nós costumamos chamar de José do Egito, não é? Você se lembra que José foi vendido pelos seus irmãos como escravo ao Egito, e aí durante muitos anos ele amargou ali como escravo, mas passado alguns anos e por causa da intervenção de Deus e o propósito de Deus na sua vida, ele se tornou o vice-rei do Egito. E aí o mundo todo ficou em fome, e aí então um dia os seus irmãos hebreus vieram para comprar comida no Egito. E era José quem era responsável por esse trabalho, por administrar essas vendas, essa negociação e cuidar dos armazéns de estoque, não é? Então, o que ele faz? Os seus irmãos o veem e ele reconhece os seus irmãos, mas os seus irmãos, em primeira mão, não os reconhecem. Depois de algumas situações, eles reconhecem que José é o seu irmão, porque José diz, não é? Eu sou o seu irmão José. E a Bíblia conta que naquele momento eles ficaram muito medrosos daquilo que pudesse acontecer com eles, porque eles venderam o seu irmão. E agora José tem todo o poder, uma palavra de José e eles poderiam ser mortos ali mesmo, não é? Mas o que José diz para eles? José diz algo extraordinário, ele diz assim: olha, não temam, não precisam ficar com medo, nenhum mal vou fazer a vocês, é porque o que vocês fizeram lá atrás comigo, Deus transformou em bem, e agora eu estou colocado nessa posição, porque havia uma ação, um propósito de Deus para que esse dia acontecesse. Isso não é extraordinário? Percebe? José tinha um passado que ele não conseguia esquecer. Ninguém consegue esquecer o fato de ter sido vendido como escravo, principalmente pelos próprios irmãos, injustamente, não é? Que situação é essa? José não tinha como esquecer isso, mas ele soube como lidar com isso, essa situação difícil, e mudou a sua perspectiva. Os acontecimentos passados não mudaram, o que mudou foi a maneira de encarar. Então, muitos cristãos encontram-se acorrentados aos seus arrependimentos do passado. Ah, se eu tivesse feito isso. Ah, se eu não tivesse feito aquilo. Muitas vezes nós vivemos assim. Paulo diz que nós devemos abandonar as coisas que ficaram para trás e olhar para as coisas que estão adiante. Amém? Agora, uma outra coisa que Paulo vai nos ensinar aí é que devemos ter determinação. Olha o versículo 14. Prossigo para o alvo. Eu acho que o meu está errado, né? Determinação. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Então, olha que interessante que a palavra a palavra prosseguir, gente, eu estou errado aqui nas minhas anotações, perdão, viu? Isso acontece nas melhores famílias, nas melhores igrejas, não é? E com melhores pastores do que eu, com certeza, não é? Então, é interessante a gente pensar aqui na palavra prosseguir, não é? Porque essa palavra, ela já pressupõe em si mesma a ideia de forças contrárias em ação, não é mesmo? Então, Paulo, olha interessante aqui, ó. Paulo, ele não está dizendo no texto que ele flutua, que ele desliza, mas que ele prossegue. Você percebe que prosseguir já é uma palavra de que algo está segurando? Uma pessoa não se torna um atleta vencedor ouvindo palestras, lendo livros, olhando outras pessoas correrem. Para vencer, ele precisa ir para a pista e entrar com determinação na prova. Não é assim?
A verdade é que nós somos determinados para muita coisa nessa vida. Então é assim, olha, a gente é determinado no nosso trabalho, a gente é determinado nos nossos estudos, nas nossas dietas, mais ou menos, né? A gente é determinado na academia, às vezes, né? Mas quando o assunto é correr a corrida da vida cristã, nós somos fracos, nós somos indisciplinados e nós somos relaxados. Mas a pergunta é essa, e eu coloquei aí para você pensar comigo. O que é que Paulo busca com tanta determinação? É o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. É isso que ele diz aí. Então, o Paulo não está sugerindo que o céu seja alcançado pelo esforço da gente mesmo, mas que, assim como o atleta é recompensado pela sua vitória na chegada, o cristão fiel também será coroado quando Jesus voltar. Então, esse é o nosso desafio. É por isso que precisamos seguir firmes e determinados naquilo que o Senhor tem nos dado. Amém? Bom, mas a última coisa que eu vejo no texto que Paulo vai falar é disciplina. Ele diz assim nos versículos 15 e 16. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Gente, eu acho que aqui a gente chega no ponto crucial. Eu acho que Paulo deixou essa parte por último, de propósito mesmo. No seu entendimento, a gente compreende que nada daquilo que falamos até aqui vai funcionar se não tivermos disciplina. Então, não basta você correr com disposição de vencer a corrida. O corredor também precisa obedecer regras que são impostas. E talvez aqui esteja um dos nossos maiores problemas. Nós não gostamos muito de seguir regras. Hoje pela manhã eu estava falando aqui sobre essa questão da disciplina, não é? E estava me lembrando aqui do César. O César é o nosso corredor. E vocês sabem, vocês conhecem a trajetória e a história dele. Se você for na barbearia dele lá, você vai ver no salão dele muitas medalhas e muitos troféus. Hoje ele não está aqui no culto, né? Mas, assim, há muitas medalhas e muitos troféus lá. Por que é um grande campeão? É porque ele tem disciplina. É porque ele se prepara. Você sabia que ele chega a fazer 2.000 abdominais por dia? Você sabia que ele chega a correr por dia 15, 20 quilômetros, super acelerado? Então, você sabia que ele faz isso muito cedo, quando muitos de nós ainda estamos dormindo? O que é isso? Disciplina. Ele segue regras. Você sabia que ele procura regrar a sua alimentação o mais que ele pode, para que ele possa ser um campeão? Não é? Então, não é à toa que ele faz parte da seleção brasileira. É por causa disso mesmo. Por causa do seu esforço, da sua disciplina, da sua dedicação. E porque ele segue as regras. Existem regras que ele precisa seguir para que o seu corpo possa chegar aonde deve chegar, a vitória. Então, isso aqui é uma lição para nós. Paulo está falando isso para nós também. Você se lembra que na mensagem anterior, eu perguntei assim, olha, por que muitas pessoas começam a jornada cristã, mas desistem no meio do caminho? Lembra-se que eu perguntei isso? A resposta do que eu disse domingo passado é mais ou menos a mesma de hoje, só com outras palavras. Porque não estão dispostas a se submeterem às regras. Esse é o problema. A Bíblia tem diversas histórias de pessoas que começaram a corrida com grande sucesso, mas que fracassaram no final por não obedecerem às ordens, os preceitos, o direcionamento de Deus. Então, um tempo atrás eu conversava com uma família que estava vivendo uma situação muito difícil, na vida familiar e nos negócios, uma situação muito complicada. E aí, ao conversar, por muitas vezes, tentando ajudar essas pessoas para que elas melhorassem, e aí, entrando um pouco, por assim dizer, na vida deles, com a permissão deles, com as coisas sendo abertas, eu percebi que havia muita coisa errada, tanto na sua vida familiar, como na sua vida profissional. Eu disse, olha, você precisa consertar essas coisas, mas não havia disposição em fazer isso. Então, chegou um dia que eu disse assim, olha, sabe qual é o problema? Você quer as bênçãos de Deus, você quer que Deus atue na sua casa, que Deus atue no seu trabalho, mas você não está disposto a cumprir as regras que Deus estabelece para isso. Então, quem virou o Senhor de quem? Você virou o Senhor de Deus agora?
Então agora Deus tem que servir você, independente daquilo que você está fazendo para Deus, e isso é uma realidade na vida de muitas pessoas. Então, muita gente desiste porque não está disposta a se submeter ao senhorio de Cristo. Vocês sabem, eu já falei isso aqui muitas e muitas vezes na igreja, as pessoas estão dispostas a aceitar Jesus. Muitas pessoas levantam as suas mãos aceitando Jesus como Salvador. O problema é que muitas dessas pessoas não permanecem porque elas não estão dispostas a aceitar o senhorio de Cristo sobre as suas vidas. Esse é o problema. Essas pessoas querem Deus, mas não querem fazer a sua vontade. Elas querem a salvação, mas elas não estão dispostas a abrir mão de si mesmas. Elas querem o céu, mas elas não querem enfrentar a corrida da vida cristã para poder chegar lá. Então esse é o desafio que é colocado diante de mim e de você, de todos nós, da nossa igreja, de você que está visitando a gente aqui nessa noite. É isso que Deus quer de nós, que nós possamos ter disciplina na nossa relação com Ele. Então o desafio lançado por Paulo é o de que nós vivamos de acordo com o que já alcançamos. Não é o que está no texto? Todos nós que alcançamos a maturidade, está vendo? Paulo está falando de processos disciplinares. Então, assim como numa corrida, a gente não pode retroceder, mas a gente tem que viver de acordo com o que já foi alcançado, e isso requer disciplina para permanecermos em obediência. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Eu gosto muito do que o Rick Warren fala, eu citei aqui pela manhã, não é? No seu livro Uma Vida com Propósitos, em outros livros também ele cita isso, ele vai dizer o seguinte: talvez o nosso problema não é o fato de conhecermos muito mais coisas da Bíblia. É claro, isso precisamos ler a Bíblia, estudar, aprofundar no conhecimento da palavra. Mas talvez o nosso problema é outro. A pergunta é a seguinte: você diz assim, mas eu não conheço muito a Bíblia. Ok, tudo bem, mas você já aplicou na sua vida o que você conhece? O pouco que você já conhece, você tem aplicado na sua vida? O pouco que você já sabe, tem sido, em resposta a Deus, obediência? Então, essa é a pergunta que nós devemos nos fazer. Então, esse é o grande desafio. E aí, eu coloquei uma frase para a gente pensar aí, que é a seguinte: nós devemos correr livres dos pesos inúteis do pecado e olhar firmemente para Jesus, que é o nosso alvo. Em outras palavras, estou querendo dizer o seguinte: quando nós nos submetemos ao senhorio, à direção do Senhor sobre a nossa vida, nós nos rendemos às regras, aos ensinos do nosso Deus, nós estamos tirando o peso. Nós estamos nos livrando das cargas, do pecado na nossa vida. E aí nós olhamos para Jesus, Ele é o nosso alvo. Precisamos de disciplina para isso. Então, viver de acordo com o que já alcançamos, como diz Paulo, pressupõe integridade e persistência. Você está disposto a se submeter aos preceitos de Deus? Essa é a pergunta que você precisa responder a você mesmo. Então, por que, e aí voltamos à mesma pergunta lá de trás, por que muitas pessoas desistem no meio do caminho? Por que existem tantos crentes fracos? Como eu disse lá atrás, porque tem tanto cristão água com açúcar? Por que não estão dispostos a seguir os preceitos do nosso Deus? E aí então, vem essa parte que eu quero partilhar com você agora, com os olhos no alvo. É assim que nós devemos andar. Por que a gente precisa percorrer a jornada da vida cristã como corredores determinados? Por quê? Paulo nos explica isso nos versículos finais do capítulo 3. Ele diz os motivos. E o primeiro deles é porque as propostas do mundo são sedutoras. Por que a gente tem que estar determinado na corrida da vida cristã? Em primeiro lugar, porque as propostas do mundo são sedutoras. Ele diz assim, versos 17 a 19: Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago, e têm orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Bom, parece que agora aqui Paulo está tornando o assunto mais pesado. Ele está levando isso para um lugar mais forte, mais intenso, de um nível elevado de espiritualidade e de comprometimento. Agora, guarde isso. Você precisa ser um modelo para os seus irmãos. Porque Paulo está dizendo ali no começo,
sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Então, eu acho que a primeira coisa que Paulo está dizendo para a gente aqui é que nós precisamos ser modelo uns para os outros. Eu preciso ser modelo para a igreja. E vocês, nós todos, precisamos ser modelos uns para com os outros. Paulo está se dando como exemplo e diz que as pessoas devem seguir o padrão de vida que ele apresenta. Que responsabilidade, né? Que peso de palavra. Hoje nós vivemos num mundo de seguidores, não é? Hoje as pessoas seguem muitas pessoas na internet. O que a gente vê hoje, sabe o que é mesmo? Um festival de futilidades e as pessoas seguindo essas pessoas que só apresentam futilidades. A gente pode se divertir com a internet? Claro que podemos, é óbvio. Você pode seguir pessoas na internet? É claro que você pode. Mas, pelo amor de Deus, tem muita gente seguindo muita futilidade, muita coisa inútil, muita carga que só está pesando na sua vida, muita coisa que só está levando você a pecar. Então, cuidado com quem você segue, mesmo que sejam cristãos, mesmo que sejam pastores, muito cuidado com quem você segue. A gente já viu na mensagem anterior, Paulo chamando os falsos crentes de inimigos da cruz, e ele faz isso de novo aqui. E o que ele diz que esses caras fazem? Ele diz que eles pregam um evangelho que não é um evangelho, pode ver, está aí no texto, mas é um sacrifício humano para se obter algo. A gente já falou sobre isso domingo. Muitas igrejas vivem isso. Se você der, se você fizer, então Deus vai derramar sobre vocês bênçãos. E aí o devorador, né? Eu me divirto com essa parte, tá bom, gente? Desculpa. O devorador não vai vir e não vai roubar, ele não vai levar tudo que você tem, não é? Desculpe a minha ironia, mas isso para mim é extremamente patético e uma distorção do texto bíblico, não é? Então, isso não chega nem perto da graça. Essa proposta nem chega perto da graça. Paulo diz que repete essas advertências aos filipenses com lágrimas, para que eles possam entender como Deus atua em nosso favor, em favor da igreja. E ele chora pelos seus irmãos. Eu dizia aqui pela manhã também, sobre o Andy Stanley, né, e o seu pai, que também era pastor. Eu gosto muito do Andy Stanley, é um escritor americano, e baseio muito do que a gente faz na vida ministerial da nossa igreja, nas palavras dele. E ele conta do seu pai, que também era pastor, e um dia conversando com o seu pai, ele disse ao Andy Stanley o seguinte, que todo pastor que se preza carrega um fardo. Ele leva lágrimas na lista do seu ministério por suas ovelhas. Ele sofre para proteger as suas ovelhas dos lobos devoradores. Ele enxerga os falsos mestres e ele empurra essas pessoas para fora do curral, onde estão as suas ovelhas, aquelas que o supremo pastor, que é Deus, deu para que esse pastor os confiasse. Então, todo pastor que se preza, ele carrega um fardo, e ele precisa mesmo. Então, aqui, empurrar os falsos para fora, pode ser até literal mesmo, ou talvez não. Quando ele prega a verdadeira palavra, quando ele adverte a igreja de acordo com o que a palavra diz e não com o que as pessoas querem ouvir. Quando a igreja é séria e comprometida com Deus, com a cruz de Cristo. Quando o pecado é tratado como pecado, mas as pessoas são amadas ao máximo que puderem ser amadas. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos cumprindo o papel que o Senhor de fato nos deu, e aí nós estamos agindo corretamente. Esse é o fardo que os pastores carregam ou devem carregar. Então, Paulo aponta como nós podemos identificar esse tipo de pessoas nas nossas igrejas. É interessante porque ele explica isso. Isso aqui é importante para nós. Porque volta e meia isso acontece nas igrejas. E isso precisa ser retirado do meio ou corrigido. Então, ele diz que o Deus dessas pessoas é o estômago. Eu acho que o que ele está querendo dizer aqui, que esse tipo de gente só pensa no seu próprio bem-estar. Ele diz que elas se orgulham daquilo do qual elas deveriam se envergonhar. Elas acham bonito, não é? Elas jogam na Mega Sena e elas acham que é bonito jogar na Mega Sena, né? Então, não, eu joguei, né? Se tivesse ganhado, né? Beleza, agora eu estava milionário. Elas acham bonito, elas se divertem com isso, não é? Então, a fé delas deixa de estar no Senhor, porque na medida que elas fazem isso, elas querem alcançar alguma coisa aí e elas saem totalmente da confiança e da direção de Deus. Então, acha que é legal ainda, não é?
Eu me lembro de ouvir pessoas falando o seguinte: fizeram um bolão lá na empresa, e eu entrei também, porque pensa bem, a gente ganha, aí todo mundo vai embora, né, curtir a sua vida, e só o bobão aqui que vai continuar trabalhando. Sabe qual é a minha resposta? Sim, exatamente. Só o bobão aí vai continuar trabalhando. Sabe por quê? Porque você não entrou, porque você não está confiado no dinheiro que esse mundo pode oferecer, mas você está confiado no Senhor. Ele é a sua graça, Ele é a sua esperança. Essa é a realidade, irmãos, não é? Então eu estou dizendo isso, mas poderia ser qualquer outra coisa. É porque você estava bem, né, bem na crista da onda nos últimos tempos, né? Então, e outra coisa que ele mostra para a gente, que essas pessoas, os desejos, os anseios delas, estão nas coisas desse mundo. Então é fácil de identificar esse tipo de pessoa. Então é quando você, por exemplo, chega numa roda de pessoas da igreja e você passa um tempo ali conversando com elas, e nessa conversa não se ouve falar nada sobre Deus, não é? A gente até conversava isso ontem, quando nós fomos fazer uma visita lá ao local do nosso retiro de casais, o hotel maravilhoso, não é, Rafa? Maravilhoso, lindo, que a gente vai desfrutar lá em setembro com os casais da nossa igreja, ainda vagas. Procure o pessoal dos casais aí, né? Não fique de fora, vai ser um tempo muito especial. E aí nós conversávamos sobre isso, dessas pessoas que estão vivendo dessa maneira. Então, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Muitas pessoas, às vezes, se encontram cristãos entre si, né? Era até o Rafa que comentava isso, e aí conversam sobre tudo, mas não se fala sobre Deus. Deus não faz parte da sua vida, das coisas que Ele faz, dos seus negócios, das suas conversas. É esse tipo de pessoa que Paulo está mencionando aqui. Já percebeu isso? Que às vezes você está na roda de crentes, e aí a gente pode, é legal, a gente conversa sobre tudo, é muito divertido, mas não falamos nada sobre Deus. Deus não faz parte daquilo que estamos dizendo. A gente projeta as coisas e sequer diz assim: olha, se Deus quiser, não é? Já percebeu? Existem muitos assim, estão presos às coisas desse mundo. É desse tipo de gente que Paulo está falando aqui. Então, a gente tem que se afastar dessas pessoas, porque essas pessoas não estão fazendo aquilo que agrada ao coração de Deus. Elas vivem sem a dimensão do eterno. Essas pessoas, elas estão vivendo de uma maneira que elas estão vivendo para si mesmas, e elas não entendem que sem Cristo não há real salvação. Fora da verdade, não existe outra verdade. Então, o destino dessas pessoas, Paulo vai dizer, é a perdição. E eu tenho certeza que você não quer ir para lá, não é mesmo? Aí a segunda coisa que Paulo diz que nós precisamos correr a corrida de maneira determinada, é porque estar com Jesus eternamente é o maior prêmio do universo. Amém? Eu brinquei com o pessoal aqui de manhã, que quando eu estava preparando essa parte, eu escrevi algo mais bonito do que isso. Eu escrevi assim: porque estar com Cristo na eternidade será uma grande glória, não é? Ou algo majestoso ser com Jesus. Mas eu pensei e falei assim: como que a gente poderia falar isso de uma maneira bem simples? E eu achei que essa seria a melhor maneira. Porque estar com Jesus eternamente é o maior prêmio do universo. Nada do que a gente possa conquistar nesse mundo, em outro universo, no multiverso, em qualquer lugar que a gente puder, nenhum lugar desses é melhor do que estar eternamente com Jesus. Ele vai dizer nos versos 20 e 21, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Amém? Uma esperança futura, ela exerce um grande poder no presente. Então, olha que coisa interessante. Você deve se lembrar que por causa, por exemplo, da expectativa de viver numa terra que Deus lhe daria, Abraão viveu durante muitos anos em tendas. Por quê? Porque ele tinha a expectativa de que teria uma terra. Olha que interessante. A expectativa de ter uma terra que havia sido prometida por Deus renova a cada dia a esperança de Moisés e do povo de Israel em peregrinar durante 40 anos no deserto. Por causa da alegria que lhe estava proposta, agora estou usando um texto, né? Jesus se dispôs a sofrer numa cruz, porque os olhos dele estavam na esperança futura. Você percebe? Então, uma esperança futura exerce um grande poder no presente. Então, a esperança, e mais do que isso, a segurança de que Jesus vai voltar e de que nós estaremos para sempre com Ele, deve ser para nós uma forte motivação para vivermos de modo consagrado e para nos dedicarmos ao Senhor enquanto estamos nesse mundo. Então, assim,
nós não fomos feitos para esse mundo, nós fomos feitos para a eternidade. Nós estamos aqui para cumprir a missão do reino de Deus, é a nossa passagem, cumprir o propósito do Senhor na nossa vida. E nada pode ser maior do que o prazer da eternidade com Cristo, nada. Pense em tudo que você pode conquistar nesse mundo, até a mega da virada, pensa. Imagina se você ganha essa porcaria e você tem tudo para você fazer, o que você quiser. O que vai acontecer quando você morrer? Você vai enfrentar a eternidade, com Deus ou não, mas você vai enfrentar a eternidade. Você percebe? Então, nada pode ser maior do que o prazer da eternidade com Cristo. O meu pastor da minha vida, de quando eu era criança, adolescente, o pastor que me batizou, o pastor Antônio Lopes, ele um dia falou uma coisa para mim que eu nunca me esqueci. Ele disse assim: Elias, o Apocalipse mostra para a gente a consumação do plano da salvação. Só que o Apocalipse, ele diz, é só o abrir da cortina. São 22 capítulos só para abrir a cortina e nos mostrar como tudo começa. Em outras palavras, é apenas o primeiro ato. Existe toda uma eternidade que nós não sabemos nem mensurar, a nossa mente humana limitada não consegue alcançar, para viver junto com o Senhor. A eternidade que nos aguarda é muito mais do que nós podemos imaginar. Portanto, viva sempre com os olhos nessa grande esperança. Amém? Eu quero concluir essa mensagem deixando aqui, como eu tenho feito nas anteriores, breves 3 aplicações práticas para a sua corrida cristã. A primeira delas é: tire do caminho tudo o que atrapalha o seu relacionamento com Deus. Então, no mundo que nós vivemos hoje, repleto de oportunidades e de entretenimentos, no meio de uma vida atarefada que a gente tem, com inúmeros compromissos, o seu grande desafio agora é tirar do caminho tudo o que atrapalha o seu relacionamento com Deus. A gente sabe o que atrapalha. Então, você precisa entender que só você pode fazer isso. Você precisa olhar para o alvo. Você precisa deixar para trás aquilo que você puder deixar para trás. Não carregue bagagens do passado. Não se distraia durante a corrida. Você sempre vai achar desculpas e justificativas para não ter tempo de se relacionar com Deus, não é? A gente está cansado de ouvir isso. Eu preciso ler mais a Bíblia. Realmente, eu estou com a vida tão atarefada. Eu tenho tanto trabalho, eu chego tão cansado, não é? Eu gosto das palavras do pastor Paulo Mazzoni, quando ele diz o seguinte: eu não estou aqui querendo desafiar você e tirar de você, porque uma vez ele foi acusado de... Não acusado, recebeu crítica de que as pessoas da sua igreja, especialmente os líderes, estavam trabalhando muito na igreja, e aí o pessoal estava trabalhando bastante, e então ele trouxe uma palavra dizendo o seguinte: irmãos, eu não quero de maneira alguma tirar o descanso de vocês, de maneira alguma eu quero tirar o tempo de vocês com a família de vocês, de maneira alguma eu quero tirar o tempo de preparo para o seu trabalho, e muito menos o trabalho de vocês, da profissão de cada um de vocês. Não é disso que eu estou falando, não quero tirar isso de vocês. Eu quero que vocês deem para Jesus o tempo da internet, que vocês deem para Jesus o tempo gastando com séries, o tempo passando o seu dedo no seu celular e olhando coisas. É esse tempo que eu quero desafiar você a dar para Jesus. Então, é exatamente isso, não é? Não se distraia durante a corrida. Você deve se lembrar quando Jesus disse assim, que ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, nós precisamos ter isso muito firme. Portanto, tire do caminho tudo que atrapalha o seu relacionamento com Deus. Segunda coisa, Deus conhece o seu passado, presente e futuro. Acredite no que eu vou falar agora. É uma segurança para você saber que Deus conhece o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Essa semana eu ouço bastante pregações no Spotify, ouço nos podcasts, ouço vários pregadores, e bons pregadores, E essa semana eu estava ouvindo uma mensagem do Douglas Gonçalves, pastor da comunidade Jesus Cop, não é? Ele é filho do pastor Josué Gonçalves, E ele é pastor do Jesus Cop, da comunidade Jesus Cop, lá em Bragança Paulista. E ele disse algo extraordinário em uma de suas pregações. Isso mexeu muito comigo, e eu espero que mexa com você também. Ele disse que sempre a gente olha para o que Deus fez por nós, por meio do seu Filho Jesus, e a gente se lembra de que Ele nos perdoou do nosso passado, Perdoou e apagou os nossos pecados que nós cometemos ao longo da nossa vida e nos salvou por meio da sua graça. Então assim, olha, os pecados que cometemos lá atrás, Deus se esqueceu e perdoou todos eles. A gente sempre pensa isso, e está certo, esse pensamento está correto.
Mas ele diz o seguinte, o Douglas, que Deus não apenas perdoou e esqueceu o nosso passado, como também nos acolheu como filhos, mesmo conhecendo o nosso presente e o nosso futuro. Isso não é uma grande bênção? Isso falou muito ao meu coração. Em outras palavras, Deus nos amou e nos acolheu como Pai, mesmo sabendo que cometeríamos falhas e pecados durante a caminhada com Ele. Isso não é uma grande bênção? Glória a Deus por isso. O Senhor continua nos amando, Ele sabia, Ele me acolheu como seu filho, mesmo sabendo que ao longo da minha jornada cristã, eu cometeria pecados e falhas, e o mesmo é com você. Agora, isso aqui não deve ser interpretado como uma licença para pecar, claro, mas como uma segurança de que nada nesse mundo pode abalar o amor de Deus por você, e nem os propósitos que Ele tem para a sua vida. Amém? Então, a sua resposta a Deus deve ser a de viver uma vida na busca de ser cada vez mais parecido com o Filho de Deus, Jesus Cristo. Glória ao Senhor por isso. E a terceira coisa que eu quero dizer para você é: viva neste mundo com os olhos na eternidade. O cidadão do céu que vive na terra não fica desanimado, porque ele sabe que um dia o seu Senhor vai voltar. Então, ele faz o seu trabalho de forma dedicada, porque ele não quer chegar de mãos vazias na presença de Deus naquele grande dia. Então, a questão é a seguinte: se os seus prazeres, os seus sonhos, os seus objetivos estão apenas direcionados para as coisas desse mundo, você precisa rever a sua relação com Deus. O cristão com disposição espiritual, ele não vive em função das coisas desse mundo, pelo contrário, os seus olhos estão fixos na eternidade. Isso aqui não significa que ele tem que abrir mão de tudo que faz aqui para servir a Deus. Não é isso, nunca foi essa a proposta. Mas sim que tudo que ele faz é governado por aquilo que Deus fará no futuro. Então, a vida que vivemos é olhando para o Senhor, olhando para frente. Significa deixar que Cristo ordene todas as coisas de acordo com a verdadeira importância que elas têm. Amém? Eu quero convidar você a ficar em pé. Não, ainda não, pode ficar sentado um pouquinho, senão vocês vão cansar. Quero convidar a equipe de louvor primeiro à frente, não é? E eu quero dizer a você o seguinte: lembre-se de que nesse mundo você tem muitas lutas. A corrida cristã, quando é levada a sério, ela não é uma coisa fácil. Ela requer inconformismo, foco, direção, determinação, disciplina. Qual é o segredo? O segredo é manter os olhos em Jesus. Não deixar que nada e ninguém tire a nossa atenção das coisas do alto. Lembre-se, a vida é cheia de lágrimas mesmo. Mas não desista. Siga de forma persistente. Confie na palavra de Deus. Ela assegura que naquele dia o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então, quando você pensa num mundo onde não haverá mais razão para chorar, você não tem vontade de ir para casa? Agora, a corrida ainda não terminou. Você precisa prosseguir com os olhos fixos no alvo. E aí eu quero terminar com o texto de Hebreus, para que Jesus seja o seu exemplo a respeito da corrida da fé. Diz assim: portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Amém? Eu quero convidar você a ficar em pé.